no céu escuro, um buraco negro apareceu de repente com uma força gravitacional que crescia exponencialmente, arrastando tudo para suas profundezas. O exército imediatamente ordenou a evacuação de todos os civis na área circundante. Um dos robôs enviados para avaliar a situação foi sugado para dentro e desapareceu sem deixar rastro. Naquela manhã, Ayaba foi acordado por sua irmãzinha, como de costume. Após terminar o café da manhã, ele correu para a estação de trem para chegar à escola a tempo, já que hoje era o primeiro dia do novo semestre. Na plataforma, Ayaba encontrou um velho amigo e os dois ficaram esperando o trem enquanto conversavam entusiasticamente sobre suas férias de verão. Em outro lugar, Hina Yumihara abriu a porta de um quarto escuro e disse bom dia a algo escondido sob um pano empoeirado. Quando Ayaba chegou à sala de aula, descobriu que a disposição dos assentos havia sido alterada e ele iria se sentar ao lado de Hina. Hina o cumprimentou timidamente e, em seguida, virou o rosto para a janela. Naquele exato momento, estranhas perturbações também ocorriam no céu acima da ilha Hatijo. Na sala de aula, as instruções do professor ecoavam sem fim, mas a mente de Ayaba continuava vagando em direção a Hina sentada ao seu lado. Ele sentiu que ela parecia um tanto fria e distante em relação a ele. Quando Hina percebeu o olhar de Ayaba, ficou tão atrapalhada que deixou cair sua borracha no chão. Ayaba rapidamente a pegou e a jogou de volta para ela, mas Hina não conseguiu pegá-la a tempo e tropeçou para frente. Ayaba imediatamente a segurou para estabilizá-la, e essa ação os fez ambos serem repreendidos pelo professor. Durante o intervalo, Ayaba jogou basquete animadamente com seus amigos, enquanto Hina sentava sozinha, observando-o em silêncio à distância. Um amigo se aproximou e lhe contou uma história. Justo então, o sensor no pulso de Hina acionou um alerta. O robô que havia sido arrastado anteriormente havia de repente caído no mar fora de Hatijo. Quando o sistema foi verificado, o piloto do robô descobriu que havia voltado no tempo para o ano de 2014. Graças a isso, ele rapidamente rastreou informações sobre Ayaba. Ele riu maniacamente e imediatamente lançou-se em direção à localização de Ayaba, conforme indicado pelo sistema. Hina estava prestes a avisar Ayaba quando o inimigo despencou do céu, apontando sua arma diretamente para Ayaba. Felizmente, Ayaba conseguiu empurrar seus dois amigos para o corredor a tempo, desviando do tiro. Todos fugiram em terror. Embora tenham escapado, o grupo de Ayaba ainda foi avistado e implacavelmente perseguido. Por sorte, a mira do atacante não parecia muito boa, então nenhum de seus tiros ainda havia atingido. Quando ficou sem munição, ele trocou de arma e continuou a perseguição. Ayaba usou uma bicicleta para escapar, fazendo com que o perseguidor perdesse o equilíbrio e caísse para trás. Ayaba até o provocou a seguir, desviando o perigo dos outros. Hina também pegou uma motocicleta e o seguiu. Ayaba desviou por becos estreitos para obstruir a linha de visão do seu oponente, sem esquecer de avisar as pessoas ao seu redor para correrem. Hina rapidamente o alcançou e disse para segui-la. Não havia tempo para explicações, então Ayaba só pôde obedecer. O robô inimigo estava se aproximando rapidamente, atacando ferozmente, sem pausa. Hina correu para um prédio e ativou apressadamente o CBP-014. Ayaba já havia perdido de vista Hina e estava sendo perseguido implacavelmente. Justo quando Ayaba se viu em perigo mortal, Hina chegou a tempo e destruiu o robô para salvá-lo. O atacante parecia ser alguém que Hina conhecia de antes. Quando ele a viu aparecer, ficou absolutamente chocado ao perceber que Hina era a que estava dentro do robô rosa. Ayaba não hesitou em subir a bordo, o que apenas enfureceu ainda mais o piloto inimigo, que avançou para atacá-los. Ele não conseguia entender por que Hina se aliaria a Ayaba. Hina não disse nada e se concentrou completamente na batalha. Quando viu sua chance, não hesitou em abrir fogo no robô, conseguindo destruir o sistema de fornecimento de energia. Ayaba queria que ela lhe contasse tudo o que estava acontecendo. Hina soltou um suspiro e começou a revelar a verdade. Abaixo, curiosos se aglomeravam em torno do robô de Hina para tirar fotos. A verdade era que tanto Hina quanto o piloto inimigo vieram do futuro. Sua missão ao vir para esta era proteger Ayaba, mesmo que ela nunca o tivesse conhecido antes. Ela ficou genuinamente surpresa quando foi designada para o assento ao lado dele. Hina também afirmou que nunca o havia tirado os olhos de cima, porque sabia que um dia aquele homem viria para matá-lo. Enquanto os dois conversavam, a polícia mobilizou forças para cercá-los. Com sua missão completa, Hina não teve escolha a não ser voltar ao seu próprio mundo para
evitar ser capturada. Hina não tinha certeza se conseguiria ativar o sistema para voltar, mas para escapar daquela situação, não tinha outra opção. Nesse momento, o sistema emitiu outro alerta de perigo. Incrivelmente, o inimigo ainda não havia sido destruído. Ele avançou imprudentemente, mirou no robô de Hina e então ativou sua sequência de autodestruição. Ele agarrou Hina e disparou em direção ao céu. Ela lutou desesperadamente para se libertar, mas não conseguiu. O robô de Hina havia sofrido dano demais para aguentar mais tempo. Através do sistema de comunicação, o inimigo chamou Hina e declarou que arrastaria tanto ela quanto a Ayaba para a morte. Naquele exato momento, uma fenda no espaço se abriu novamente. Hina rapidamente tomou sua decisão. Ela rompeu resolutamente a conexão com o inimigo e direcionou seu robô em direção à fenda. Ayaba confiou totalmente nela. Justo antes da fenda se fechar, eles conseguiram entrar. O robô inimigo explodiu. Hina também se despediu de Ayaba ali. Ela disse a ele que Dio estava esperando por ele no futuro e, em seguida, desapareceu. Quando Ayaba acordou, ele se encontrou dentro de um robô com muitas vozes ao seu redor, mencionando o nome Dio. Uma feroz batalha estava ocorrendo naquele lugar. Caças e robôs estavam por toda parte. Mayuka detectou que a contagem de sequestro da partida de alimentação estava reagindo e havia até se sincronizado com Dio. Elvera ficou surpresa porque não havia ninguém dentro do robô antes. Enquanto Ayaba ainda estava confuso sobre o que estava acontecendo, o sistema exibiu uma notificação de que ele e Dio haviam alcançado uma excelente sincronização. Os olhos do robô se iluminaram e ele despertou com sucesso. A base secreta da Aliança foi subitamente atacada enquanto os suprimentos estavam sendo carregados. Embora lutassem com feroz resistência, as baixas ainda eram devastadoras. Dentro do centro de comando, foi necessário cortar todos os sistemas não essenciais para que o Cygnus pudesse decolar. Conrad pediu permissão para despachar Bradian. Gengoku Hitsu também estava profundamente perturbado porque não conseguia mais contatar Luxon. Seu lado podia contar apenas com os 3 Valiancers restantes para reverter a situação. O pedido para despachar Bradian foi aprovado pelos superiores. Dio, junto com Conrad e Jarly, avançou destemidamente para a batalha. Bison Gerafi ordenou que os outros atacassem os reforços que se aproximavam, enquanto ele e Tarjan cuidariam da nave. O inimigo os perseguia implacavelmente, desencadeando uma chuva de tiros e até granadas. De repente, receberam um bom sinal de acoplamento entre Luxon e Bradian, pilotado por Dio. Todos ficaram atônitos porque ninguém sabia quem estava pilotando Luxon. O tenente-comandante, Lane Kleinbeck, exigiu identificação do seu lado. Aba ouviu vozes e queria desesperadamente saber onde estava e o que estava acontecendo. Depois que a Aba se identificou, Lane assumiu que ele era do laboratório de pesquisa e ordenou que se dirigisse ao elevador de carga, mas a Aba nem sabia como operar Luxon. A situação do lado de fora para a equipe de Dio também não parecia boa. Gengoku decidiu fazer com que Dio e Ayaba sincronizassem. Caso contrário, Luxon cairia nas mãos do inimigo sem sequer lutar. A única maneira de um recruta inexperiente como Ayaba se mover era recebendo as habilidades de Dio através da sincronização. Alvera estava preocupada porque não sabiam nada sobre Ayaba. Lane também argumentou que a segurança era de extrema importância. Somente quando Gengoku se apresentou e assumiu total responsabilidade é que Lin, relutantemente, concordou em deixar Ayaba e Dio se sincronizarem. Dio estava um tanto descontentado, mas como era uma ordem, não teve escolha a não ser obedecer. Ele prosseguiu com a sincronização enquanto desvia dos ataques ferozes do inimigo. O inimigo também havia localizado Ayaba. Bison imediatamente entregou seu alvo atual a Mikalov e redirecionou Tarjan para atacar Dio. Como Ayaba ainda não conseguia controlar Luxon, Dio podia apenas avançar para a faixa onde os códigos de comando poderiam ser recebidos. Bison voou ao lado de Tarjan, fazendo tudo o que podia para bloquear Dio. Foi então que Aoba lembrou que Dio era a pessoa que Hina havia mencionado antes de desaparecer. Percebendo que Dio estava tentando alcançar uma posição específica, Bison ordenou a Mikalov que abrisse fogo. Seguindo as instruções de Dio, Ayaba gritou o comando para se conectar a Dio e Dio imediatamente aceitou. Os
Os dois completaram rapidamente a sincronização. Graças a isso, Ayaba mal escapou do ataque de Mikalov. Antes que Ayaba pudesse processar o que estava acontecendo, Mikalov atirou contra ele novamente. No calor da crise, ele usou instintivamente as habilidades de combate que acabara de receber de Dio para revidar. A sincronização não apenas concedeu a Ayaba as habilidades de Dio, mas também dobrou a potência normal de Bradian. Isso foi alcançado não só devido à taxa de sincronização excepcionalmente alta, mas também porque havia algo extraordinário em Ayaba que até Elvira não conseguia identificar. A Target ainda tratava Luxon como apenas mais uma aliança comum Valianter, prendendo-o ao chão. Depois de se adaptar por um momento, Aiba conseguiu contra-atacar com sucesso, severando o braço esquerdo do robô de Mikhailov. Tendo reunido informações suficientes sobre o novo modelo Valianter, Bison ordenou a sua equipe para encerrar a operação. O inimigo se retirou. Anissa Rossetti imediatamente ordenou que a equipe Valiant Sir retornasse à base. A base secreta havia sido exposta. Django antecipou uma segunda onda de ataque do inimigo, mas Elvira não prestou atenção a isso e apressou-se com um kit de primeiros socorros, chamando Mayuka para ir com ela. Dio liberou a sincronização, fazendo Aiba cair instantaneamente. Embora tenha conseguido pousar em segurança, teve dificuldades por um tempo, mas não conseguiu sair do Luxon e, acidentalmente, encontrou um grampo de cabelo dentro da cabine. A cabine abriu-se de repente, e assim que Ayaba se sentiu aliviado, Dio apontou uma arma para sua cabeça e exigiu saber quem ele era. Django também estava reportando a situação a seus superiores e pediu uma evacuação imediata. Como essa operação era classificada, os superiores não podiam enviar reforços. Podiam apenas ordenar que a equipe retornasse imediatamente à base principal e não deixasse nenhum traço do experimento para trás. Ayaba estava sendo examinado minuciosamente por Mayuka, usando equipamentos médicos. Lin levantou a carteira de estudante de Aiba e o atualizou sobre o estado do mundo naquele momento. O Japão era aliado da Aliança do Tratado Livre, e o navio em que estavam também pertencia à Aliança. Desde o ano anterior, a Aliança estava em guerra com a República Federal de Zaguilha, e o conflito se tornara cada vez mais brutal. Dio ainda não acreditava na história de Ayaba sobre vir do passado e mantinha sua arma apontada para ele. Justo então, Anissa ligou para informá-los que Django queria Elvira e Dio em seu escritório. Ayaba levantou o grampo de cabelo, tentando provar que tudo o que dizia era verdade, mas para Dio, nada daquilo significava alguma coisa. Do lado de Bison, após o retorno, eles não apenas não foram repreendidos, como foram até elogiados por Alfred. A destemida Margaret O'Keefe, uma supervisora do governo, apareceu e lembrou a Alfred que precisavam capturar um dos novos modelos Valianter, para que o governo tivesse um espécime para pesquisa. Lian, Elvira e Dio chegaram ao escritório de Django. Elvira acreditava que as palavras de Ayaba eram genuínas. Django já havia reportado a seus superiores que traria Aiba de volta à base principal. Nesse meio tempo, Conrad havia escoltado Ayaba a seus aposentos. Django também não queria aprisionar Ayaba e arriscar causar mais mal-entendidos. Dio, no entanto, deixou claro que não estava disposto a continuar lutando ao lado de Ayaba. Django ordenou com firmeza que se preparassem imediatamente, pois o Cygnus partiria para a base da América do Norte. Mayuka veio para devolver os pertences confiscados de Ayaba e perguntou gentilmente como ele estava. Conrad percebeu que Ayaba não parecia estar em boa forma e lhe entregou uma barra de chocolate, dizendo para ele comer um pouco e descansar. Receberam um aviso de que o Cygnus lançaria em 15 minutos e rapidamente se dirigiram para fora, garantindo não esquecer de mostrar a Ayaba como abrir a porta e lembrando-o para não se perder. Enquanto todos se apressavam para se preparar para a partida do Cygnus, o submarino zigiliano Trident emergiu de repente, lançando a próxima onda de ataque exatamente quando o Cygnus decolava. A base foi completamente destruída. A equipe de Bison também entrou em combate, movida por uma crença inabalável de que os inimigos de Zigilha seriam aniquilados. Descoberta por volta da primeira metade do século XXI, a revolução da energia nectribiana transformou completamente o cenário global. Possuindo uma enorme fonte desse recurso, Zigilha subiu para se tornar uma superpotência, expandindo constantemente sua influência e invadindo nações vizinhas. Não muito tempo depois, os países adversários formaram a Aliança do Tratado Livre, e a guerra irrompeu ao redor do mundo. Após inúmeras grandes batalhas, a Aliança percebeu que estava em desvantagem e começou a desenvolver um novo sistema de combate. Esse sistema era o sistema de acoplamento. No entanto, devido a um acidente durante os
testes, a pesquisa teve que ser suspensa porque as perdas foram muito severas. No entanto, um ano antes da eclosão da Terceira Guerra Oriental, a pesquisa foi silenciosamente retomada, escondida em segredo. Quando Mayuka terminou sua explicação e se virou para olhar Ayaba, encontrou-o profundamente adormecido. O sistema de acoplamento era um segredo de nível nacional. Mesmo sendo um viajante do tempo vindo do passado, Ayaba era atualmente um cidadão não registrado e, portanto, mantido sob estrita supervisão. Mayuka ficou furiosa por ter passado seu tempo ensinando Ayaba, apenas para ele adormecer. Ayaba se desculpou sinceramente e contou a ela sobre a jornada que acabara de passar, mas do começo ao fim, Mayuka simplesmente descartou tudo o que ele disse como nada mais que um sonho. Mayuka levou Ayaba até onde Luxon estava guardado, desencadeando suas memórias de quando estava sentado dentro dele com Hina. Mas esse Valiancer era o modelo original, completamente diferente do que Ayaba havia pilotado antes. Elvira estava reescrevendo os dados do sistema para Ayaba, uma vez que os Valiancers construídos para o sistema de acoplamento eram sempre especialmente calibrados para se adequar a cada piloto individual. Ayaba ficou atônito ao saber que teria que continuar pilotando esse Valiancer em combate. Dio apareceu de repente e alertou Ayaba e Mayuka que essa nave era um segredo nacional e os civis não podiam se mover livremente a bordo. Mas Mayuka havia sido convidada por Elvira para mostrar a Ayaba as instalações, então ela não havia feito nada de errado. Ayaba e Dio entraram em mais uma discussão. Bem naquele momento o alarme soou. Dio saiu imediatamente. Mayuka disse a Ayaba para voltar ao seu quarto e então também saiu rapidamente. Valiancers inimigos haviam rompido o terceiro perímetro e fariam contato em 2 minutos, mas os motores precisavam de mais 5 minutos para atingir carga total. O esquadrão de Valiancers foi ordenado a defender a nave-mãe até que os motores estivessem totalmente carregados. Os Valiancers lançaram-se rapidamente. Eles precisavam apenas ganhar tempo, então não havia necessidade de se estender demais. O Sigmus imediatamente ativou sua armadura de néctar para proteger a nave. Assim que os motores estavam totalmente carregados, Lin ordenou que todos os Valiancers recuassem. Tudo estava indo de acordo com o plano. Gengo ordenou que o Cygnus acelerasse a velocidade máxima, mas eles receberam de repente um alerta sobre uma enorme fonte de energia. Na posição das 6 horas, o Cygnus não conseguiu se desviar a tempo e levou um impacto direto de um canhão de néctar em seu bloco de propulsão traseiro. Quem havia atacado foi ninguém menos que Alfred de Zigilha. Alfred imediatamente disparou outro tiro, causando danos severos aos motores e tornando-os incapazes de acelerar. Quando a equipe de Dio se virou para interceptar Alfred, foram imediatamente bloqueados pelo esquadrão de Bison. Dio foi designado para enfrentar Alfred em combate. Alfred notou que Bradion ainda não havia se transformado e não estava com pressa para lutar. Gengo rapidamente contatou Ayaba, querendo ter uma breve conversa com ele. O grupo de Bison estava tentando ultrapassar o perímetro seguro do Cygnus. Dio alcançou Alfred e soltou uma chuva de fogo, mas Alfred apenas se esquivou sem retornar um único tiro. Justo quando Dio estava tentando entender o que ele estava planejando, um esquadrão de Valiancers apareceu do nada e o emboscou. Alfred ficaria à distância e os apoiaria na luta contra Dio. A pessoa que estava enfrentando Dio em combate corpo a corpo era ninguém menos que Hina, a piloto muito respeitada pelo Major Ryazan. Dio imediatamente relatou sua situação de volta ao Cygnus. O objetivo de Alfred desta vez era dolorosamente claro. Eles queriam capturar Bradion, mas todos os outros Valiancers estavam impedidos pela equipe de Bison. Dio estava longe demais para que o Cygnus pudesse fornecer apoio de fogo. Apenas Ayaba, pilotando Luxon, poderia salvar Dio nessa situação. Embora Django se sentisse culpado por arrastar um civil como Ayaba para a batalha, eles não tinham outra escolha. Apesar de estar um pouco assustado, Ayaba se recusou a ficar parado e esperar pela morte. Quando Ayaba entrou em cena, Dio interrompeu seu combate com Hina e voou em sua direção. À medida que a distância diminuía, os dois começaram o processo de sincronização. Assim que o acoplamento foi concluído, eles mais uma vez se transformaram em sua nova forma combinada. Dio rapidamente avançou em direção a Alfred, deixando Ayaba para enfrentar Hina sozinho. Embora a velocidade de Dio tivesse melhorado significativamente, Alfred ainda o considerava uma presa. Alfred disparou repetidamente contra Dio, mas ele desviou de cada tiro com facilidade. Não só isso, como Alfred acabou atingindo seu próprio subordinado. Alfred ordenou que seus homens se regroupassem, mas Dio o perseguiu implacavelmente. Quando Hina tentou interceptar Dio,
Ayaba bloqueou seu caminho. Graças às habilidades de Dio, Ayaba se manteve firme em combate sem deixar de acompanhar nem por um instante. O sistema de acoplamento permitia que os pilotos compartilhassem não apenas seus pensamentos, mas também toda sua percepção sensorial, de forma rápida e precisa, melhorando dramaticamente o desempenho geométrico de combate do Valiant. O que os pilotos Sadilian enfrentavam possuía um poder que excedia em muitos limites da ciência e tecnologia. Só agora, Alfred percebeu que havia subestimado gravemente seu oponente. Passa avançou para parar Dio, mas foi destruído em pedaços. Vendo a situação se deteriorar, Bison correu para apoiar Alfred. Ayaba havia se acostumado a lutar e estava prestes a derrotar Hina, mas quando a cabine do Valiancer estourou, ele ficou horrorizado ao descobrir que o inimigo com quem estava batalhando era Hina. A taxa de sincronização despencou rapidamente e o vínculo estava prestes a ser rompido. Ayaba tentou desesperadamente abrir seu cockpit para alcançar Hina. Dio foi afetado pela interrupção e desabou em agonia sobre seus controles, fazendo Brady entrar em queda livre. Dio teve que se forçar a se levantar para recuperar o controle. Quando Hina voltou a si, ficou completamente chocada ao descobrir que o piloto inimigo diante dela era Ayaba. Hina não tinha ideia de quem Ayaba era naquele momento. Ayaba arriscou sua vida saindo do cockpit para salvá-la, mas aos olhos do inimigo, suas ações pareciam uma tentativa de capturar Hina como prisioneira. Bison atacou furiosamente como uma rajada de vento, mas Conrad chegou a tempo de intervir. Enquanto a guarda de Ayaba estava baixa, Hina apontou sua arma e disparou contra ele, fazendo-o tombar de volta para o cockpit. O sistema ativou imediatamente os protocolos de fuga de emergência. Bison conseguiu levar Hina para longe. Conrad, que tinha corrido atrás deles, foi atingido e gravemente ferido. Alfred havia pessoalmente entrado na briga, mas acabou falhando, para desapontamento de Margaret. Do lado de Ayaba, os danos não eram tão severos. Naquele momento, tanto Ayaba quanto Dio deixaram seus pensamentos vagarem para Hina. De volta à base, Dio deu um soco furioso em Ayaba bem no rosto por quase ter feito Conrad morrer. Ao ver Conrad deitado com dor em uma maca, Ayaba foi tomado pela culpa. Dio incessantemente repreendeu Ayaba por abrir seu cockpit para falar com um piloto inimigo, mas aos olhos de Ayaba, Hina não era a inimiga. Ela era a pessoa que havia salvo sua vida. Jarl aconselhou Dio a descansar porque seu cérebro havia sido danificado pela sincronização forçada. Don Nacker também lembrou a Dio que Ayaba era apenas um civil. Afinal, então não podiam esperar que ele seguisse regulamentos militares. Sentindo-se arrependido, Ayaba foi ao lado de Conrad, mas Conrad não o culpou nem um pouco. Conrad até sorriu e disse que Ayaba era seu salvador. Os Sigmas agora se dirigiriam à base Narashino para reparos e reabastecimento. A unidade inteira foi ordenada a permanecer preparada para qualquer situação. Após a humilhante derrota de Alfred, Margaret quis jogar Hina na prisão, mas Alfred fez o seu melhor para explicar e se opor à decisão. Margaret recusou-se a ouvir qualquer desculpa e se afastou. Bison também não acreditava que Hina tivesse colaborado com o inimigo. Alfred prometeu que faria tudo ao seu alcance para libertá-la. Ao chegar em Narashino, Ayaba recebeu liberdade para se mover. Lin estava profundamente inquieto, sabendo que Ayaba tinha conhecimento de um piloto inimigo. Jingo tranquilizou Lian que nada daria errado enquanto eles mantivessem um olho em Ayaba. Mayuka seguiu Ayaba secretamente, mas foi rapidamente pega por ele, então os dois acabaram caminhando juntos. Elvera ficou surpresa que Mayuka tinha se oferecido para essa missão. Anissa também estava preocupada com Mayuka. Lian apareceu de repente atrás deles, passou os deveres restantes para Anissa e Elvera e depois saiu. Quando Ayaba voltou ao lugar onde sua casa um dia esteve, o local tinha se tornado nada mais do que um deserto abandonado. Não havia nem mesmo um único registro sobre sua irmã mais nova. Juntos, eles foram à antiga escola de Ayaba. Os dois escalaram o muro para entrar. A escola havia sido devastada pela guerra e havia sido encerrado indefinidamente. Ayaba pegou uma bola de basquete amassada e deformada, lançou-a casualmente em direção à cesta e foi inundado por memórias de seus amigos, sua casa, sua escola e o vórtice de luz que o trouxera até ali. Eles já não estavam mais lá, e por um momento ele não fazia ideia do que fazer. Depois de andarem juntos por um tempo, Ayaba teve a ideia de ir até Zaguilha para encontrar Hina e exigir respostas. Mayuka imediatamente descartou aquele plano imprudente, alertando-o de que, se fosse capturado, isso poderia custar sua vida. Eles voltaram para a base juntos, mas Ayaba hesitou na entrada, incapaz de entrar.
Ele continuava revivendo os eventos da batalha de hoje em sua mente. O Sigmus era o único lugar ao qual ele poderia voltar agora, mas ele temia que voltar significasse que teria que pilotar um Valiantor novamente. Ele temia que alguém pudesse se machucar por sua causa, assim como Conrad. Mayuka entendia que Ayaba não era um soldado, mas ainda assim esperava que ele lutasse ao lado deles, porque eles realmente precisavam dele. Ayaba pensou em todas as pessoas que depositaram suas esperanças e confiança nele. Isso lhe deu coragem para retornar aos Signes. Ele se levantou diante de Django e de todos, declarando sua determinação de ficar. Além disso, Sten lhe deu a chance de ver Hina novamente. Embora Dio não concordasse em deixar Ayaba ficar, Django já havia aprovado, então não havia nada que ele pudesse dizer. Elvira estava agora mais certa do que nunca de que ninguém além de Ayaba poderia pilotar Luxen. Mayuka estava encantada que ele iria ficar. Conrad também estava se recuperando gradualmente. Elvira lembrou Ayaba nunca forçar uma sincronização, pois isso poderia destruir completamente seu cérebro. Ayaba se sentia grato por ter ganho novos camaradas e pessoas que se importavam com ele. Era uma sorte que Ayaba tivesse decidido ficar. Se ele tivesse tentado escapar, Lin o teria eliminado para proteger os segredos da Aliança. Depois que os reparos de emergência foram concluídos, eles partiram imediatamente para Shidos para receber apoio. Mas assim que decolaram, receberam um sinal de socorro de um navio civil sob cerco das forças zigilianas. A equipe de Ayaba lançou seus Valiancers para montar um resgate. No entanto, eles só puderam iniciar a sincronização uma vez próximos da zona de combate, já que a acoplamento só poderia ser mantido por 300 segundos. O Major Bonner do 666º Esquadrão dos Corpos Livres estava desfrutando plenamente da perseguição que orquestrara quando o esquadrão da Aliança rapidamente se aproximou. O processo de acoplamento começou rapidamente, mas desta vez falhou. A sincronização exigia uma unidade absoluta de vontade entre os dois pilotos, e para alcançar isso, Dio e Ayaba precisavam confiar um no outro completamente. Mas eles ainda estavam discutindo, e suas emoções conflitantes minavam diretamente o processo. Nesse momento, seu esquadrão havia entrado na zona de combate. Mesmo sem o acoplamento, Ayaba não mostrou medo e mergulhou direto na batalha. Django avistou o logo do navio civil e imediatamente entendeu o plano do inimigo. Dio avançou imprudentemente para o coração das linhas inimigas, sem se importar com sua própria vida. Django se conectou com Ayaba e explicou a situação. Parecia que o navio civil pertencia à família de Dio, e havia uma forte possibilidade que sua família estava a bordo do Weberg. A família era uma casa prestigiosa dentro da Aliança, e o inimigo pretendia sequestrá-los como alavanca para futuras negociações. Após saber a verdade, Ayaba empatizou profundamente com a desesperança de Dio, pois ele próprio conhecia a dor de não poder ver sua própria família novamente. Ayaba se conectou com Dio e o instou sinceramente a tentar a sincronização mais uma vez para que pudessem proteger a família de Dio juntos. Após os esforços persistentes de Ayaba, Dio finalmente abriu seu coração e a união foi rapidamente concluída. Empoderado pela sincronização, Dio lançou-se em direção ao navio inimigo. Ele esquivou-se espetacularmente de cada ataque e resgatou com sucesso a embarcação de sua família. Bonner, tomado pelo medo, imediatamente ordenou uma retirada. Ayaba também correu para oferecer sua força. O navio civil agora havia se movido além do alcance de tiro do Sigma, então Lian não hesitou em ordenar um ataque total para destruir a embarcação inimiga. Dio e Ayaba então receberam ordens para escoltar o navio civil até o porto em Shitos. No momento em que pousaram no campo de aviação, Dio correu ansiosamente em direção ao navio de sua família, mas foi impedido pelos seguranças. Fiona apareceu lentamente em uma cadeira de rodas, chamando alegremente pelo nome de Dio, mas seu pai o repreendeu severamente, dizendo-lhe para não perder seu tempo ali. Dio só conseguiu baixar a cabeça em silêncio de tristeza. Assento de 93ª. Brigada de Submarinos e o 501º Esquadrão Móvel estavam reunidos no escritório administrativo. Margaret rapidamente os informou sobre o plano de ataque que estavam prestes a executar. Do lado de Ayaba, a equipe de engenharia estava trabalhando arduamente para consertar o Sigma e o Valiancer danificados.
Ayaba ficou em silêncio, assistindo a Dio e pensando na estranha atitude que o pai de Dio mostrara ao se reencontrarem. A partir de agora, o segundo tenente Ojisaka e Barada seriam responsáveis pelo treinamento de Ayaba, com Mayuka o acompanhando como assistente. Lin trouxe a Jango uma montanha de documentos que precisavam ser revisados e assinados. Jango encarou a pilha com exasperação. Ele queria pular as formalidades para simplificar as coisas, mas isso não era uma opção. Os reparos no navio estavam quase completos. Conrad também estava se recuperando bem. Após inspecionar Bradion, Dio foi para a academia se exercitar. Ayaba começou suas sessões de treinamento com Ojisaka e Mayuka, mas, quando confrontado com as palavras severas de Ojisaka, Ayaba perdeu a calma e quis voltar para seu quarto, só para ser contido por Mayuka. Mayuka explicou que esse era apenas um pretexto para levá-lo a fazer um tour pelo navio. Ayaba finalmente cedeu. A primeira coisa que ele teve que fazer foi limpar toda a área. Depois disso, ajudou na cozinha. Ele foi até instruído a cuidar de Conrad, embora o próprio Conrad tenha objetado. Embora Alfred tivesse tentado conseguir a liberação de Hina, a maioria das pessoas ainda não confiava nela. Alfred queria que ela provasse sua inocência através de suas próprias ações. Bison já estava esperando do lado de fora, e no momento em que Hina saiu, ele perguntou como ela estava. Hina não guardava ressentimentos, pois esse era o dever do supervisor. Enquanto isso, Ayaba ficou sozinho para limpar 2 enormes pistas de esteira. Frustrado, ele jogou seus suprimentos de limpeza no chão e se recusou a continuar. Quando olhou para baixo, avistou Fiona sendo dispensada pelos guardas. Sem outra escolha, Fiona só pôde deixar o local triste. Ayaba chamou por ela, e elas se sentaram para conversar. Através da conversa, Ayaba soube que Dio sempre carregou uma culpa em relação à sua família. Anos atrás, durante uma batalha brutal, o esquadrão da Aliança foi sobrecarregado e ordenado a se retirar. O lugar onde a mãe de Dio e Fiona estavam hospedadas foi bombardeado impiedosamente, e ele não pôde fazer nada para salvá-las. Aquela batalha custou a vida de sua mãe e deixou as pernas de Fiona feridas. O que aconteceu foi porque o inimigo era simplesmente forte demais, mas o pai de Dio o culpou por isso, e Dio também se culpou. Fiona temia que Dio ainda estivesse carregando esse fardo lá no fundo. Ayaba fingiu gritar de dor para chamar a atenção dos guardas, dando a Fiona a chance de se esgueirar para dentro. Uma vez dentro, Fiona se preocupou que Ayaba pudesse ser repreendida por isso, mas Ayaba estava determinada a ajudá-la a ver e falar com Dio. Juntas, elas se dirigiram à sala de comando para encontrá-lo. Em vez disso, foram recebidas por uma festa surpresa celebrando a entrada de Ayaba na equipe dos Signos. Fiona se sentiu verdadeiramente feliz porque sentiu que Dio estava cercado por muitas pessoas boas. Dio não compareceu à festa e estava sozinho na sala de treino. Quando recebeu a ligação de Fiona, ele ficou genuinamente surpreso. Ayaba o instou a ir imediatamente à sala de comando para falar com Fiona, mas naquele momento, a tela passou a mostrar um alerta de aviso. Receberam um despacho urgente das forças de defesa em Otaru. O exército Zagilian estava lançando uma invasão pelo mar do Japão. Ambas as partes estavam atualmente engajadas em combate. Devido ao número esmagador do inimigo, receberam a ordem de se despachar como reforços, embora os motores dos Sigmos ainda não tivessem sido totalmente reparados. Essa foi uma ordem direta do comandante supremo e não podia ser recusada. O Sigmos partiu imediatamente para Otaru, e o esquadrão Valiancer também se preparou para sair e fornecer apoio defensivo até que o Sigmos chegasse a Otaru. Antes da partida, Fiona insistiu em ligar para Dio para dizer a ele que ele não havia feito nada de errado e que mesmo se outros o culpassem, ela sempre o perdoaria. Sua assistente a escoltou rapidamente para longe. Essas palavras deram nova confiança a Dio para a batalha que estava por vir. Mas, antes que o Sigmos pudesse até mesmo decolar, eles foram emboscados por forças inimigas determinadas a impedir que se reforçassem em Otaru. O objetivo do inimigo desta vez era capturar a base Chitose. Apesar disso, Bison lembrou suas tropas para não atacarem o navio civil. Eles estavam confiantes de que poderiam fazer Chitose se render. A equipe de Bison lançou um ataque implacável, eliminando um número considerável de Valiancers da Aliança. Jango reportou ao comando e ajustou o plano. O Sigmos decolou em um lançamento de emergência antes de entrar em combate. Tanto Ayaba quanto Dio estavam preocupados com a segurança de Fiona.
Somente após ouvir o anúncio de que o navio da família Weinberg ainda estava seguro é que eles suspiraram aliviados. Ayaba pilotou o Luxon e avançou, avistando-o. Hina imediatamente enfrentou-o de frente. Neste ponto, Hina via Ayaba como nada mais do que um inimigo e atacou com toda a força. Vendo Ayaba lutando sozinho, Dio ficou ansioso. Nesse momento, Dio recebeu a ordem de se sincronizar com Ayaba para reverter a situação. Jarl forneceu fogo de cobertura para que Dio pudesse alcançar Ayaba para acoplamento. O exército zigiliano havia rompido a linha defensiva e formado um ataque de pinça contra os Sigmos. Nessa situação desesperadora, Gengo decidiu abandonar a base de Shito e tentar romper e escapar do espaço aéreo. Conseguir isso dependia inteiramente de Aiba e Dio. Até agora, Aiba só tinha desviado dos ataques de Hina sem lutar de volta. Felizmente, Dio chegou bem a tempo para resgatá-lo. O plano de Gengo foi aprovado pelo comandante supremo. Pela segurança de seus companheiros, Ayaba não poderia mais se permitir estar envolvido com Hina. Ele iniciou o acoplamento com Dio e rapidamente voou em direção aos Sigmus. Sentindo-se desrespeitada, Hina tentou persegui-los, mas não conseguiu acompanhar. Dio e Ayaba combinaram seu poder e aceleraram na velocidade máxima, avançando juntos. Eles formaram um poderoso escudo, desviando todos os ataques direcionados aos Sigmos. O momento em que o efeito do escudo expirou foi exatamente quando o Sigmus se encontrou bem na frente do navio de comando inimigo, pego completamente de surpresa. O Trident não conseguiu desviar e só pôde ficar parado e receber o impacto. O Sigmus aproveitou a oportunidade e partiu rapidamente. Quando Margaret recuperou os sentidos e ordenou uma perseguição, Alfred a deteve, apontando que seu objetivo havia sido alcançado. Precisavam se mover imediatamente para ocupar a base de Tito. Fiona estava feliz contando a seu pai como Dio os estava protegendo e os amigos maravilhosos ao seu redor, mas ele apenas fez um leve aceno sem dizer uma palavra. Após a batalha, Dio também tomou a iniciativa de contatar Ayaba, expressando sua profunda gratidão por tudo o que Ayaba tinha feito por Fiona. Esse momento trouxe os dois um passo mais perto em seu relacionamento. Após a batalha em Shito, a pesquisa sobre o sistema de acoplamento foi exposta. Muitas pessoas manifestaram seu descontentamento, mas o comandante supremo permaneceu firme em seu apoio à pesquisa. O Sigmus recebeu ordens para prosseguir até a base no Havai sem um roteiro específico, sem reforços, sem escolta, e foi até instruído a atuar como se estivesse em uma situação pior. Eles planejavam filmar um vídeo promocional para o sistema de acoplamento como uma forma de recrutar novos membros e garantir mais financiamento. Léo e Ayaba seriam os atores principais cuja performance determinaria o sucesso da aliança. Mas quando o diretor chegou, ele decepcionou o entusiasmo de Ayaba, dizendo que ele não teria tempo de tela algum. O diretor havia trazido alguém que considerava uma melhor combinação para Dio. From expressou uma grande admiração por Ayaba, impressionado por ele conseguir se sincronizar com Dio sem ajustes. Enquanto Ayaba e From conversavam, Dio os observava silenciosamente à distância, enquanto Lin discutia os parâmetros operacionais com o diretor. From, que estava próximo, elogiou sua beleza. Ela não lhe deu atenção e continuou sua conversa com o diretor. O diretor estava empolgado com a perspectiva de testemunhar batalhas de vida ou morte na vida real para capturar as filmagens mais espetaculares. Dio, no entanto, demonstrou pouco entusiasmo por tudo isso. Anissa estava bastante animada porque ouviu rumores de que From era muito bonito. Mayuka, por outro lado, estava apenas curiosa sobre como eram os padrões de ondas cerebrais de From ou como seus níveis de espectro de simpatia se comparavam. Anissa arrastou Mayuka para dar uma espiada. No Mythos, momento em que ela viu From, ficou encantada com sua beleza e se ofereceu como guia para a equipe de filmagem. From também sugeriu ao diretor que Anissa servisse como MC para o vídeo promocional, e o diretor rapidamente concordou sem dizer uma palavra. Dio se virou e saiu. Aibo seguiu Dio até a máquina de venda automática e perguntou sobre From. Acontece que Dio e From se conheciam há muito tempo. Eles eram colegas de classe na instalação de treinamento Coupler. Naquela época, From sempre tirava as melhores notas em todas as áreas. From era naturalmente sociável e sempre cercado de pessoas, o completo oposto de Dio, que desdenhava isso como o comportamento de alguém que não levava a sério ser um soldado, e então se afastou. O inimigo estava atualmente ocupado restabelecendo tudo em Shidos, então não tinha tempo para perseguir o sinalista. Lin estava ali hesitante, olhando para o biquíni que acabara de preparar quando Jango chamou.
fazendo-a corar de vergonha. Tendo capturado, com sucesso, Titus, Alfred conquistou a confiança de seus superiores e foi encarregado do Vajra, o mais avançado encouraçado de sua frota. Hina estava sozinha em seu quarto. Estava angustiada porque ainda não tinha afastado a desconfiança de seus superiores e não conseguia entender por que Ayaba não havia reagido contra ela durante a batalha. Justo então, Lasha apareceu e a puxou para fora para desfrutar da paisagem ao redor de Shidos. Elas avistaram adoráveis servos pastando no campo, mas Bison queria caçá-los e trazê-los de volta para fazer um ensopado de carne de veado com molho de tomate. Targun correu ansiosamente para pegar uma arma, levando uma Lasha preocupada a tentar detê-lo. Hina não pôde deixar de rir. Bison também ficou feliz em ver Hina sorrindo novamente. O Cygnus começou a filmar o vídeo promocional. Anissa se jogou de corpo e alma em seu papel como MC. Os outros membros da equipe a bordo também colaboraram para completar as filmagens. A vice-ministra Gila de Zegilia ordenou a Margaret que mobilizasse a unidade de elite da administração para combate, a fim de demonstrar seu poder e servir como um aviso a qualquer um que estivesse tramando uma traição. Margaret também receberia uma recompensa digna desta vez. Nectar estava totalmente confiante de que a força da guarda de elite poderia superar a nova arma da aliança. Jill e From passaram por um teste de compatibilidade de sincronização, mas suas leituras estavam completamente instáveis, então Alvera não pôde aprová-los para acoplamento. Anteriormente, durante os testes no Lago Louise, Jill e From haviam produzido um bom sinal de acoplamento, e entre todos os participantes, tiveram a maior classificação de compatibilidade. A única explicação era que a forma de onda de sincronização de Jill havia mudado. Estava começando a desviar de seu padrão base. Quanto à causa, ainda permanecia incerta. Embora fosse possível que a verdadeira experiência de combate de Jill tivesse alterado sua abordagem, não havia outra opção para completar o vídeo promocional que chamavam de Aaba Aiba. Eles foram testados para a compatibilidade de acoplamento e, apesar de ser o primeiro teste juntos, a compatibilidade entre eles era notavelmente alta. Portanto, eles realizariam a filmagem real e o diretor inseriria digitalmente a imagem de Jill depois. Jill abaixou o olhar e cerrou os punhos em silêncio. Luxen seria pilotado por Ayaba Bradian e Jill pilotaria Beryl para fornecer suporte. Antes que a filmagem começasse, tanto Ayaba quanto From ofereceram palavras de encorajamento a Jill. Os 3 Valiancers voaram juntos para o céu. Ayaba e From rapidamente conseguiram uma conexão bem-sucedida. Juntos, eles apresentaram uma performance aérea de tirar o fôlego. Jango ficou pasmo ao ver que Ayaba, que nunca havia recebido nenhum treinamento formal, pudesse se sair tão bem. Assistindo da lateral, Jill ficou igualmente surpreso com a velocidade deles. Enquanto ainda estavam gravando, um grande número de Valiancers apareceu repentinamente por trás. Jarl imediatamente lançou-se para fornecer apoio à equipe de Ayaba. Não havia sinais de implantação dos Chitals, e as filmagens capturadas de Beryl revelaram que a força atacante dessa vez consistia em Valiancers da elite da guarda do escritório administrativo. Nectar ordenou aos guardas que cercassem Ayaba e From. O grupo de Ayaba foi empurrado para uma posição defensiva, mal conseguindo desviar e sem absolutamente nenhuma chance de contra-atacar. Os guardas liberaram um enorme campo de minas flutuantes pelo céu, prendendo-os dentro e criando um corredor para tentar atrair Ayaba para ele. Do lado de fora, Jill conseguia ver o plano do inimigo, mas não conseguia ajudar seus companheiros de equipe. Nectar já estava esperando no final para a chegada de Ayaba. Neste momento crítico, Jill lançou-se bravamente e quebrou o cerco inimigo, criando uma abertura para seus camaradas escaparem. Nectar escolheu não continuar a perseguição e ordenou uma retirada. A nave inteira foi abalada pela provação, exceto o diretor, que estava extasiado com as imagens espetaculares que havia capturado. O Cygnus precisava elevar sua guarda, pois o inimigo poderia muito bem retornar. Quando Aaba e From se aproximaram para agradecê-lo, Jill pareceu um pouco tímido. Agora Jill e From só precisavam filmar uma cena final, convocando as pessoas a se juntarem à aliança, e o vídeo promocional estaria completo. Nectar voltou a reorganizar suas forças. No momento em que os Valiancers terminassem a manutenção e fossem reabastecidos, lançariam uma segunda onda de ataque. Ele declarou que havia descoberto como contrabalançar os novos Valiancers da aliança e não permitiria
permitiria outro fracasso. Depois da colaboração inesperada, From foi oficialmente designado aos Cygnus, para surpresa de todos. Nos primeiros dias, quando o sistema de acoplamento foi colocado em pesquisa, Dio e From eram os participantes mais jovens do programa. Após a tragédia que atingiu sua família, Dio deixou Omura e se voluntariou para participar do treinamento. Ele queria ganhar mais poder para derrotar o inimigo. Zagilia também lançou um filme de propaganda extravagante próprio. Jango previu que o inimigo lançaria um ataque total. Escalhe o ataque contra eles da próxima vez. O Vajra também havia chegado com sucesso à base de Cheeto. A missão de Alfred desta vez era impedir que as forças da Aliança chegassem à base no Hawaii. Nectar estava confiante de que, quando as forças de Alfred chegassem, ele já teria enviado os Sigmas para o fundo do oceano. Mas a realidade o atingiu em cheio. Seus sinais de busca haviam perdido todo o rastro dos Sigmas. Quando expandiram sua busca, não encontraram nada além de ilhas dispersas, sem sinal algum dos Sigmas. Do lado da Aliança, eles haviam descoberto uma pista sobre o inimigo, a unidade de guarda de elite, Gobold. Se os Sigmas pudessem aproveitar essa oportunidade e acelerar ao máximo, chegariam à base do Hawaii em apenas 2 horas. Mas a Aliança não conseguia enviar reforços, então estavam totalmente por conta própria. Uma tempestade repentina apareceu com ventos extremamente poderosos, tornando impossível para os Valiancers se posicionarem. Nectar procurou freneticamente pelos Sigmas, mas Lin rapidamente detectou seus esforços e interferiu nos sinais de busca. Enquanto todos estavam sentados e conversando, Conrad chegou. Seus ferimentos haviam cicatrizado bem o suficiente para que ele pudesse voltar ao combate. Elvira também tinha algo que queria discutir com Dio Ayaba, e a tempestade estava a apenas 40 minutos de distância, deixando Nectar ainda mais desesperado para realizar uma varredura de radar de 360 graus. Independentemente do risco de expor a posição de Gobel, os Sigmas também se moveram para neutralizar aquela frequência. Elvira mostrou aos 3 a forma de onda de sincronização básica de um piloto. A pesquisa anterior estava cheia de falhas, resultando em consideráveis baixas. Para evitar repetir esses erros, Elvira desenvolveu um design de cockpit mais avançado para reduzir o atraso e a degradação do sinal a quase zero. Eles também juntaram indivíduos com potencial e os treinaram como pilotos de acoplamento. Cada piloto passou por um treinamento rigoroso para alinhar sua forma de onda de sincronização com o padrão básico. Isso os tornava quase idênticos uns aos outros. Graças a isso, os experimentos foram um sucesso retumbante, mas o maior erro de cálculo de todos foi a aba. As ondas cerebrais dele eram completamente diferentes das de todos os outros. No entanto, quando sintonizado com pilotos treinados, a conexão era impecável. E aí estava o problema. Após vários acoplamentos com a aba, a forma de onda de Dio começou a mudar. E o mesmo aconteceu com From. Isso explicava por que eles não conseguiam mais se sincronizar um com o outro, mas conseguiam sincronizar perfeitamente com a Ayaba. Além disso, os níveis de sincronização continuavam a melhorar. A razão pela qual Dio e From ainda podiam acoplar-se, apesar das suas desvios de forma de onda, era que a forma de onda de Ayaba era essencialmente a própria linha de base, permitindo que seus parceiros tivessem uma margem de desvio muito maior. Em outras palavras, Ayaba podia se sincronizar com pessoas cujas formas de onda eram completamente diferentes da linha de base, assim como com qualquer um que houvesse passado pelo treinamento. Mas isso vinha com um custo, alterava suas formas de onda. Se as coisas continuassem assim, Dio e From eventualmente seriam incapazes de se sincronizar com qualquer um, exceto Ayaba. O objetivo de todo o projeto era treinar pilotos que pudessem se emparelhamento livremente e se sincronizar, permitindo que lutassem em qualquer frente. Era por isso que eles haviam suportado um treinamento tão exaustivo. Unir-se a Ayaba era uma espada de 2 gumes, e ninguém sabia quanto tempo levaria para restaurar suas formas de onda originais. Tudo a partir desse ponto era um desconhecido. Enquanto ainda discutiam isso, o Cygnus foi detectado por um navio inimigo, mas o sinal de busca não veio de Gobolg, veio do Vajra. A Aliança não tinha absolutamente nenhuma informação sobre esse novo tipo de navio de guerra. O Esquadrão Valente de Minzin 276 Alfred também estava pronto para lançar. Margaret queria que eles enviassem as informações para a equipe de Nectar imediatamente. Embora Alfred estivesse relutante, era uma ordem, então ele não teve escolha a não ser transmitir a posição dos Cygnus para Gobolg. Receber a localização dos Cygnus deixou Nectar visivelmente exaltado, mas sua arrogância o levou a acreditar que poderia derrubar os Cygnus sozinho.
Sem o apoio de Alfred, ele disparou em direção à posição dos signos em alta velocidade. O fato de que as duas forças zigilianas não atacaram simultaneamente criou uma abertura para a aliança contra-atacar. Desta vez, Dio e Aiba seriam mais uma vez parceiros. 5 valentes da aliança lançaram-se à batalha. O inimigo se dividiu em 2 grupos de 5 valentes cada, avançando em direção a eles. Leon ordenou ao esquadrão que redirecionasse um grupo para a defesa dos signos. Conrad acreditava que o grupo que visava os signos era apenas uma distração. Ele direcionou Dio e Aiba para lidar com aquele grupo. Quando Dio percebeu algo incomum nos padrões de movimento do inimigo, eles se viram cercados por todos os lados. A disparidade esmagadora nas forças deixou todos ansiosos. Dio e Aiba se conectaram para romper antes que o cerco se fechasse. Minas flutuantes foram novamente implantadas. Todas as rotas de fuga estavam seladas. Eles decidiram se combinar e se mover como um só. Nectar ordenou a toda a sua força que os cercasse. O código T-12 Rise foi ativado mais uma vez, permitindo-lhes bloquear todos os ataques inimigos e lançar um contra-ataque devastador. A união com Aiba havia alterado a forma de onda de Dio, mas suas habilidades de combate haviam se fortalecido. A eficácia dessa sincronização superou em muito qualquer coisa que as alianças estivesse pesquisando. Em meros 30 segundos, Dio e Aiba se tornaram uma bola de fogo impenetrável. Eles eliminaram com sucesso todas as forças inimigas e derrotaram Nectar. O Valiant restante, como uma cobra sem cabeça, só pôde fugir diante do ataque implacável da equipe de Conrad. Somente após confirmar que Dio e Aiba haviam liberado sua união, Alfred ordenou que seu esquadrão se movesse. Com base no que sabia, após liberar a sincronização, eles precisariam de tempo para se recuperar, e essa era a janela para apoiar a retirada da guarda de elite. Jango não tinha desejo de continuar lutando, e ordenou ao esquadrão que se retirasse e se abrigasse na tempestade. Com o apoio de Alfred, a guarda de elite conseguiu se retirar com sucesso, então não os perseguiram mais. Mas Hina estava decidida a capturar Aiba a qualquer custo para provar sua inocência, e desafiou as ordens de seu superior. Bison a perseguiu ansiosamente, tentando puxar Hina de volta. Justo quando Aiba estava se preparando para pousar, Hina o interceptou. Ele ainda não conseguia se trazer a atacar ela. Bison também voou na direção deles, apenas para ser recebido por um bombardeio incansável dos signos. Nesse momento, Aiba era o único ainda lutando. Do lado de fora, a escotilha dos signos começou a fechar lentamente para garantir a segurança da nave. Como Aiba protegia Hina do fogo dos signos, ele caiu com ela nas profundezas, seu destino desconhecido devido ao impacto da tempestade. A chuva forte começou a cair, enquanto Aiba recuperava a consciência após desmaiar devido ao impacto. O Luxon estava danificado além do funcionamento. Aiba lutou para sair da cabine de pilotagem. Ele olhou ao redor, sem ter ideia de onde estava. Caminhando sozinho até a borda de um penhasco, avistou Hina lá embaixo. A água estava inundando sua cabine, e ela estava inconsciente. Ele tentou desesperadamente abrir a cabine para salvá-la, mas não conseguiu, e só podia bater na escotilha impotente, chamando o nome de Hina do lado de fora. Após esse incidente, Margaret estava ainda mais convencida de que Hina era uma traidora, e se recusou a deixar Bison procurá-la. Ela priorizou encontrar Nectar e ordenou que começassem a busca assim que seus Valiencers estivessem prontos. Do lado da aliança, Jango também não permitiria que ninguém procurasse Aiba, porque a tempestade ainda estava furiosa e o inimigo estava nas proximidades. Tanto os Valiencers quanto os signos haviam sofrido danos. Sob essas circunstâncias, a segurança dos membros da tripulação a bordo era a prioridade máxima. Depois de muito esforço, Aiba conseguiu forçar a abertura da cabine e resgatar Hina, mas longe de ser grata, ela queria capturá-lo para provar sua inocência. O Valianter de Hina estava agora inundado, e não ligava. Ela queria inspecionar o Valianter de Aiba também, e ele não se recusou. Como o Luxon estava quebrado, ela pegou o kit de emergência dele para que pudessem usar o rádio se as coisas piorassem. Aiba e Hina acenderam uma fogueira e se abrigaram da chuva dentro de uma caverna na ilha. Hina amarrou Aiba e apontou sua arma. Para ele,
tratando-o como um prisioneiro de guerra. Hina questionou por que a aliança confiaria a pilotagem do Luxon a alguém tão inexperiente quanto Ayaba. Quando Ayaba disse a ela que era porque ela o havia trazido para essa era, ela ficou genuinamente chocada. Ele contou tudo que ele e Hina haviam passado juntos, mas ela descartou tudo como uma história louca. Apesar dos esforços de Ayaba para explicar, ele não conseguiu convencê-la. Hina insistiu firmemente que ela e a pessoa que Ayaba estava descrevendo não eram a mesma. Seu pai era um oficial de alta patente no exército zigiliano. Ela estava matriculada em uma academia militar aos 10 anos. Imediatamente após a formatura, foi designada para a base Leipzig e colocada no 501º Esquadrão Móvel. Então não havia como Hina acreditar que já tinha encontrado Ayaba antes. Ela até pretendia entregá-lo ao exército zigiliano para interrogatório. No momento em que o Cygnus saiu do olho da tempestade, Dio quis ir procurar Ayaba sozinho, mas From já estava esperando e informou que Jango havia concedido 3 horas do lado de fora, juntamente com equipamentos de sincronização para procurar Ayaba. From também queria acompanhar Dio para ajudá-lo. Do lado zigiliano, estavam procurando intensamente por Nectar, mas não haviam encontrado nada. Ayaba continuou contando a Ina sua história. Ele ficou um pouco desapontado quando Ina insistiu. Ela não era a pessoa que ele estava procurando. Durante todo esse tempo, ele se agarrou à esperança de que se reencontrasse com Hina, isso de alguma forma o levaria de volta à sua própria era, mas parecia que essa esperança havia sido extinta. Enquanto conversavam, a caverna começou a tremer. Pedras e terra desabaram de cima, selando a entrada. O vento apagou o fogo, deixando-os em completa escuridão. Felizmente, o kit de emergência continha uma lanterna. Hina pegou uma pequena pá e começou a cavar uma rota de fuga. Ayaba pediu que ela o desatasse para que pudesse ajudar nessa situação. Hina decidiu confiar nele e cortou suas amarras. Do lado de fora, a tempestade ainda não havia passado. Eles cavaram até ficarem completamente exaustos, mas ainda não conseguiram romper. A Abia descansou apenas brevemente antes de voltar ao trabalho, recusando-se a desistir. Pedras continuavam a deslizar de cima, então decidiram mudar de direção. A equipe de Bison encontrou o Valiancer de Nectar e confirmou que ele estava morto. Com a missão cumprida, Bison encerrou a busca e partiu. Alfred também declarou que sua unidade operaria de forma independente a partir daquele momento. A equipe de Azon mudou o foco para a busca por Hina. A janela de 3 horas estava quase acabando, mas Dio ainda não havia recebido nenhum sinal de socorro de Luxin. Dentro da caverna, o oxigênio estava à medida que se tornava escasso, dificultando a respiração de Ayaba e Hina. Ver Hina em apuros encheu Ayaba de alarme e ele pegou a pá e cavou com todas as suas forças. A água do lado de fora invadiu a caverna e arrastou Hina para o mar. Sem pensar na própria segurança, Ayaba nadou atrás dela. Ele conseguiu trazer Hina de volta à costa, afastando-os do perigo, mas agora não tinham mais nada e só podiam ficar parados, esperando a tempestade atingir. No momento exato do desespero, Luxin recebeu de repente o sinal de Dio. A confirmação de que Ayaba ainda estava vivo enviou uma onda de alívio a cada membro da Cygnus. O sistema de acoplamento não apenas aumentava sua força de combate em emergências, também podia emitir continuamente ondas de sincronização para localizar um parceiro e ativar remotamente um Valiancer. Foi assim que conseguiram encontrar a Aba. No entanto, devido ao fato de Dio não ter retornado dentro do tempo estipulado, ele ainda enfrentaria medidas disciplinares. Quando Dio perguntou sobre a situação atual, Ayaba temeu que Dio descobrisse Hina e a capturasse, então ele cortou a conexão apressadamente. Sem hesitar, deixou que ela usasse Luxin para enviar um sinal para que as forças Gillian viessem resgatá-la. A tempestade se dissipou, e Hina e Ayaba ficaram juntos na ilha, contemplando um nascer do sol deslumbrante. Hina não conseguia entender por que Ayaba a deixaria contatar Segelia. Ayaba explicou que não queria que ela se tornasse uma prisioneira da aliança. Hina baixou os olhos e comentou que ele era realmente um soldado sem esperança. Dio estava se aproximando, então Hina teve que escapar. Antes de partir, Ayaba lhe deu o grampo de cabelo que havia encontrado. Embora Hina negasse firmemente ser a pessoa que Ayaba estava procurando, ele ainda queria que ela o mantivesse. Del voou até onde Ayaba estava. Ele estava furioso por Ayaba ter cortado a conexão por conta própria e não acreditava na desculpa de má qualidade do sinal. Mas este não era o lugar para uma conversa. Então ele interrogaria Ayaba assim que retornassem. Dio trouxe Luxin e Ayaba de volta à base juntos. Hina os observou voar para longe, então olhou para o clipe de cabelo em sua mão, um silêncio inquieto em seu coração. Pouco depois, Bison chegou para buscá-la. Após serem levados de volta ao Sigmus, Luxin foi encontrado
encontrado severamente danificado. Ayaba ficou ali, olhando para ele com tristeza. Ele não tinha mais nenhuma pista que pudesse levá-lo de volta. A sua própria era. Jill também o observava em silêncio. Assim que saíram do perigo, Gengo relatou tudo pelo que haviam passado ao vice-almirante Richardson. Mas o vice parecia não se importar muito com o fato de que quase perderam um valente soldado e um camarada. Ele estava apenas preocupado com como o cronograma dos planos futuros havia sido afetado. De repente, o Dr. Alessandro Fermi se conectou ao canal de comunicação ultra-secreto da Aliança e casualmente expulsou o vice da conversa. Fermi perguntou cuidadosamente sobre o bem-estar de todos a bordo. Naquele exato momento, o navio de pesquisa do sistema de acoplamento, Crane, levando o Dr. Fermi, havia chegado ao local. Leon e Elvira foram encarregados de recebê-lo. Fermi não podia esperar e havia viajado todo o caminho do Havaí só para testemunhar a sincronização de Jill e Ayaba com seus próprios olhos. Felizmente, a cabine de Luxin não estava danificada, então o acoplamento ainda poderia ser realizado. O Dr. Fermi foi quem propôs a teoria da sincronização e completou a pesquisa central, mas o que fez sua teoria se tornar realidade foi a cabine que Elvira desenvolveu. Fermi conhecia Elvira desde que ela era criança. Ele a viu crescer e se tornar uma pesquisadora brilhante, e isso lhe trouxe grande alegria ao cobrir seu constrangimento. Elvira rapidamente ordenou que Jill e Ayaba começassem a sincronização. Fermi ficou impressionado com quão refinado o controlador harmônico havia se tornado. Após o retorno, Jill encurralou Ayaba do lado de fora do vestiário e pressionou-o sobre o encontro com Rina na ilha. Ayaba admitiu que tinha visto Rina, mas insistiu que ela não era a mesma pessoa que ele conhecera antes. Jill provocou Ayaba por ser fraco e ainda se recusou a acreditar em sua história. Mas quando viu Ayaba desistindo completamente, Jill lhe deu um soco para tirá-lo dessa situação. Os dois então começaram a lutar intensamente até que os outros chegaram e os separaram. Ambos foram confinados a quartos adjacentes para esfriar a cabeça. Fermi veio ver Ayaba e explicou o sistema de acoplamento a ele. Jill ainda estava de mau humor, insistindo que o doutor estava fazendo era uma perda de tempo. Fermi pacientemente continuou conversando com eles e até trouxe à tona o tema das saltos temporais. Naquele momento, algo pareceu se estabelecer para ambos. Fermi saiu sorrindo. A liderança da aliança finalmente fez concessões, e os novos Valiancers seriam equipados com o sistema de acoplamento. Embora a produção em massa não fosse possível no momento, conseguiram produzir 2 unidades adicionais. Foi então que Elvira revelou que havia outro pesquisador que havia trabalhado uma vez no laboratório do doutor. Ele era genuinamente talentoso e havia feito contribuições significativas para o desenvolvimento da cabine de Elvira, mas havia escolhido desertar para Zagilha e se tornar o diretor do segundo de Zagilha, Instituto de Ciência e Tecnologia. Seu nome era Wilhelm Hahn. Do lado zigiliano, Hahn havia assumido o lugar de Margaret para apresentar o novo plano ao escritório administrativo, enquanto também a lembrava de que aquela era sua última chance. Alfred rapidamente informou seus subordinados sobre o plano. Margaret entrou em um acesso de raiva, exigindo participar pessoalmente e comandar aquela batalha. Rina olhou para o grampo de cabelo em sua mão, lembrando-se dos momentos em que Aba arriscou sua vida para salvá-la e inconscientemente sussurrou seu nome. Bison entrou e a surpreendeu, fazendo com que Rina escondesse rapidamente o grampo atrás das costas. A expressão de Bison era extremamente séria. Ele a pressionou sobre como ela tinha conseguido enviar um sinal daquela ilha. Sem outra escolha, Rina confessou que havia transmitido o sinal usando o Valiancer da Aliança, mas negou qualquer traição e se recusou a contar a Bison o que ela e a Iba haviam passado juntas. Bison confiava nela incondicionalmente e aconselhou-a a relatar isso a Alfred pessoalmente. Se Margaret descobrisse primeiro, Rina estaria em sérios apuros. Com isso, Bison saiu para cumprir suas obrigações. Uma nova batalha eclodiu. Incontáveis mísseis de cruzeiros iguilianos foram lançados. O Sigmus imediatamente acionou seu novo escudo de Néctar, reduzindo o dano ao mínimo. Mas antes que o escudo pudesse se recuperar, o inimigo lançou uma segunda onda. Conrad ordenou ao esquadrão que derrubasse o maior número possível de mísseis.
Dizon queria derrubar a Aba no lugar de Hina durante essa batalha e o atacou implacavelmente. Alguns mísseis conseguiram passar, atingindo a grua. Alvera ordenou a Conrad que interceptasse todos os mísseis direcionados à grua, mas Furmi a deteve. Ele lhe disse que havia ensinado a ela tudo o que aprendeu com seu avô, e agora era hora dela se firmar sozinha. Ele confiou o futuro nas mãos de Alvera. O número de mísseis a caminho continuava crescendo. O esquadrão poderia apenas fazer o seu melhor e aguentar até que o inimigo ficasse sem munição, mas onda após onda não dava sinais de parar. Gengo já havia percebido que o inimigo estava protelando, esperando que o sistema de acoplamento chegasse ao seu limite. Uma vez liberada a sincronização, seria impossível parar aquele torrente de mísseis. Ayaba começou a vacilar. Dio fez o seu melhor para reanimar seu espírito lutador. Ayaba pensou em seus camaradas e todos a bordo dos Sigmas, e rapidamente se lançou de volta à luta. Dio e Ayaba continuaram a discutir mesmo enquanto repeliam o poder de fogo do inimigo. O sistema de acoplamento estava a apenas 10 segundos de ser liberado. Todos prenderam a respiração, preparados para o que estava por vir. Mas quando o temporizador de sincronização expirou, o estado acoplado de Dio e Ayaba se manteve. Eles desataram uma furiosa barragem na tempestade de mísseis. Margaret entrou em pânico e ordenou a seus subordinados que continuassem lançando. Ela acreditava que havia havido um pequeno erro de cálculo, mas que o acoplamento não poderia durar muito mais. O inimigo disparou mísseis freneticamente, mas cada um deles foi abatido por Dio e Ayaba. No final, eles destruíram todos os mísseis inimigos e até obliteraram o Valiant que Margaret estava pilotando, lançando-a em queda livre sem possibilidade de ejetar em seu momento de terror absoluto. Alfred a resgatou e ordenou uma retirada total de volta à base. A duração da sincronização desta vez foi de 429 segundos, muito além do ideal teórico. Na tela, Fermi fez um gesto de congratulação a Elvira antes de desabar ao lado da fotografia que haviam tirado juntos. Fermi faleceu, lamentado profundamente por todos. Álvera não conseguiu se conter por mais tempo e se apoiou no ombro de Conrad, soluçando do lado de Zigillian. Após essa derrota, decidiram substituir a posição de Margaret. O Dr. Han até zombou dela abertamente. Alfred deu um passo à frente e propôs que continuassem com o plano que ele havia sugerido anteriormente, e isso foi aprovado. A unidade que Alfred solicitou como reforço era liderada nada menos que pelo pai de Hina. O funeral do doutor foi realizado com dignidade e calor humano, mas a aparição de Sadamichi despertou velhas memórias em Dio. O Cygnus chegou com sucesso à base do Havaí. Dio, Ayaba e Mayuka receberam licença para sair. Elvira e Anessa aproveitaram a oportunidade para entregar a Mayuka uma lista de compras do que precisavam que ela comprasse. Enquanto aguardavam Mayuka, Ayaba quis saber mais sobre o relacionamento de Dio com seu pai, mas Dio recusou. Mayuka apareceu timidamente vestindo roupas casuais, e como ela raramente se vestia assim, ficou encantada com os elogios. Os três partiram juntos para Ala Moana. Em outro lugar, Rear informou Gengo que em breve conduzirão testes sobre a eficácia do sistema de acoplamento em combate em grupo, por meio de simulações ao computador. No entanto, o plano não podia ser finalizado porque os comandantes seniores ainda não haviam tomado sua decisão final. Rear pediu a Lin que preparasse uma demonstração impressionante, já que a pressão do escritório político e do departamento de finanças estava aumentando. A Nessa estava emburrada por não ter autorização para sair quando Fiona se aproximou para conversar, levantando instantaneamente seu ânimo. Durante as compras, Ayaba sugeriu a ideia de falar com Satomi-ichi em nome de Dio, mas Dio ainda se recusou, vendo o quanto Fiona estava preocupada com o relacionamento entre pai e filho. Ao se recusar a se abrir, Dio perdeu a paciência, então decidiu sair do carro e andar sozinho, ignorando as tentativas de Ayaba e Mayuka para detê-lo. Ayaba deixou de se importar com Dio e saiu dirigindo. Caminhando sozinho, Dio foi assombrado pelas palavras de seu pai e irmã, um nó dentro dele que ele não conseguia desfazer. Enquanto andava, encontrou inesperadamente Paul, o mordomo da família, no carro. Vendo Mayuka tão desanimada, Ayaba falou sobre sua própria família. O pai de Ayaba era bombeiro e sempre lhe dizia que proteger a própria família era responsabilidade do homem. Então, quando seu pai faleceu,
Ayaba decidiu que dali em diante protegeria sua família ele mesmo. Mas quando entrou para o time de basquete no ensino médio, esqueceu completamente essa promessa. Quando se deu conta, tudo havia desaparecido, e ele nada pôde fazer. Por isso achava absurdo que Dio e seu pai vivessem na mesma época, e ainda assim, brigassem a ponto de evitar um ao outro. No caminho, acabaram se encontrando com Fiona, e pararam para cumprimentá-la. De volta aos Sigmos, a liderança estava tudo menos ociosa. Eles se sentaram juntos discutindo a recente batalha. Elvira suspeitava que Han estivesse envolvido e acreditava que ele poderia ser um dos conselheiros estratégicos do inimigo. Quando o nome dele surgiu, tanto Gengo quanto Elvira ficaram profundamente preocupados. Naquele exato momento, Han também estava pensando em Alvira, pois o que ele mais precisava agora era da cabine que ela havia projetado. Em termos de estrutura, a Valiance de Julia já havia superado de longe as da Aliança. A bordo do Vajra, Victor estava conversando alegremente com Alfred. A unidade de Victor acabara de chegar e já estava planejando infiltrar a base do Hawaii e roubar os novos Valiancers da Aliança. Eles estavam muito confiantes nesse plano, pois operações secretas eram sua especialidade. Victor ordenou que Hina participasse dessa missão, pois ela já havia usado a interface de controle do novo Valiancer. Como os novos Valiancers operavam em pares, Bison também se ofereceu para se juntar e foi aprovado por Victor. Nesse ponto, Ayaba também já havia pegado Fiona. Fiona estava triste porque já havia tentado pedir a seu pai que falasse com Dio, mas ele não escutava. Ayaba decidiu voltar e falar com ele pessoalmente, mas Fiona se preocupava que seu pai não ouvisse um outsider, e ela nem tinha certeza se conseguiria convencê-lo a concordar em se encontrar com Ayaba. Ao ver a relutância de Fiona, Ayaba não quis forçar a situação. Mayuka sugeriu que levassem Fiona para fazer compras para animá-la. Fiona presumiu que Mayuka e Ayaba estavam em um encontro e achou que seria estranho acompanhá-las. Somente quando Ayaba negou isso é que ela concordou felizmente em se juntar a elas. Dio foi levado pelo mordomo para encontrar seu pai. Ao vê-lo, Dio se virou para sair, mas então se lembrou das palavras de Ayaba. Ele se virou novamente e encarou seu pai. Os dois se encararam em silêncio por um longo tempo. A cena mudou para uma memória de infância de Hina. Hina estava sentada quieta em sua cadeira, ouvindo enquanto Bison contava sua história a todos. Várias garrafas e copos foram trazidos, e eles levantaram seus copos pelo sucesso do plano e pela prosperidade da Julia. Depois que todos esvaziaram seus copos, Hina, hesitante, tomou um gole, apenas para descobrir que era apenas suco de uva, fazendo todos rirem. No restaurante, Dio e seu pai ainda estavam comendo em silêncio. Dio queria muito dizer algo, mas se conteve a cada vez. Sadamiti falou primeiro, quebrando a atmosfera silenciosa. Ele agradeceu a Dio por protegê-los enchidos. Dio manteve a cabeça baixa, dizendo que era simplesmente seu dever. Dio perguntou por que Sadamiti havia comparecido ao funeral do Dr. Fermi. Sadamiti explicou gentilmente que ele e o médico eram amigos próximos. Sua empresa também havia fornecido um suporte substancial para a pesquisa do médico. Através disso, Sadamiti acabou conhecendo bastante sobre Ayaba. Com base nessa informação, ele não conseguia confiar em Ayaba. Ele se preocupava que um civil como Ayaba pudesse ser morto a qualquer momento, e quando isso acontecesse, Dio se tornaria inútil. Isso contradizia o motivo original de Dio para se alistar: proteger sua família e todos ao seu redor. Ele aconselhou Dio a sair do exército e encontrar outra maneira de servir seu país. Depois de ouvir por um tempo, Dio finalmente falou o que pensava. Após ouvir a avaliação de Dio sobre Ayaba, Sadamiti sentiu ainda mais forte que os dois eram opostos polares. Antes de partir, Dio disse a Sadamiti que estava feliz por poderem conversar naquele dia e que estava grato por seu pai se preocupar com ele. Sadamiti ficou surpreso ao ouvir tais palavras de Dio. Percebendo que seu filho estava mudando gradualmente, ele olhou pela janela e disse a Dio para voltar para casa de vez em quando. Do lado de Ayaba, Mayuka e Fiona tinham encerrado sua alegre viagem de compras. O humor de Fiona melhorou bastante, embora ela hesitasse um pouco na hora de voltar. Ayaba até prometeu que não deixaria o pai dela a xingar, e após pensar um pouco, ela concordou em retornar. Quando chegaram ao restaurante, Dio estava saindo. Fiona
Fiona ficou radiante ao saber que Jill e seu pai haviam compartilhado uma refeição naquela tarde. Os dois irmãos conversaram por muito tempo. Mayuka encarou Ayaba por um momento. Então reuniu coragem para perguntar se ele queria voltar à sua própria era. Ayaba pôde apenas se desculpar porque ele mesmo não tinha uma resposta para aquela pergunta. No dia seguinte, Jill e Ayaba começaram seus exercícios de treinamento, alcançando facilmente os objetivos da sessão. Quando Mayuka correu para parabenizá-los, os dois imediatamente começaram a discutir novamente, deixando-a sem nada para fazer além de suspirar de exasperação. O Vajra se aproximou da base do Havai para evitar detecções. Eles usaram pequenos barcos para desembarcar e se esconderam nas sombras, prontos para executar o plano que haviam traçado. Ayaba, Jill e outros tiveram a chance de ver o Sky Knight e o Firebrand com seus próprios olhos, os primeiros protótipos valentes que a Aliança já havia desenvolvido, originalmente armazenados ali para fins de pesquisa. Eles deixariam de ser necessários uma vez que os novos Valiancers fossem completados. Naquela noite, a base recebeu inesperadamente um sinal de socorro da aeronave de transporte número 507. Seus motores pegaram fogo, então foi autorizado um pouso de emergência na base. Todos na base correram para ajudar sem a menor suspeita. Sob esta cobertura, os operativos Gillian foram contrabandeados com sucesso para dentro, usando disfarces de pele escura. As bombas que haviam plantado previamente detonavam uma após a outra, e seus Valiancers se revelaram, abrindo fogo por toda a base. A cena se transformou em um caos. Hina estava imersa em memórias de infância novamente, só voltando à realidade quando Victor chamou seu nome. O sistema de alarme foi facilmente desativado pelos operativos Shigillian. A Aliança confirmou que 8 Valiancers estavam causando estragos em toda a base, e 2 deles já haviam voado. Gengo ordenou que Alvera e Mayuka retornassem à nave-mãe. Ayaba e Jill se dirigiriam à instalação de manutenção 7 para recuperar Lushan e Bradian. Oferecendo apoio, Jill abriu um armário e entregou a Ayaba uma arma, lembrando-o para se cuidar. Os operativos Shigillian rapidamente chegaram à área onde Luxon e Bradian estavam sendo consertados. Bison e outro operativo correram para as cabinas, tentando ligá-las. Do lado de fora, a Aliança havia começado a contra-atacar. Victor permaneceu despreocupado, sabendo que assim que Bison conseguisse quebrar o sistema de segurança, eles se retirariam. Hina lançou um olhar para Luxin e pensou involuntariamente em Ayaba. Nesse momento, um soldado recobrou a consciência e sacou sua arma, atirando em Reina. Ao ver isso, Victor se jogou na frente dela e levou o tiro. Com a vantagem de estar em casa, as tropas da Aliança rapidamente localizaram os intrusos e dispararam implacavelmente. Graças à cobertura de seus agentes, Reina e Victor conseguiram escapar, mas os soldados da Aliança selaram as portas imediatamente depois, prendendo Bison e o outro agente dentro. Os agentes aguilianos escoltaram Hina e Victor para um quarto para se esconder. Depois saíram para se reunir com outras equipes e garantir uma rota de fuga. Quando Hina tentou estancar o sangramento de Victor, ele pegou sua mão e lhe contou a verdade. Hina não era filha biológica de Victor. Do lado de fora, um Valiancer destruído despencou e bloqueou o caminho do grupo de Ayaba. Embora ninguém estivesse ferido, Ayaba foi separado e teve que encontrar outra maneira de alcançar o local designado. Victor olhou nos olhos de Hina e começou a contar a história de 10 anos atrás. Naquele tempo, Victor havia sido enviado ao campo de batalha de Zagreb e, em meio às ruínas, encontrou Hina. Ela não tinha memórias, não conseguia falar e suas roupas estavam em farrapos. A única coisa que ela lembrava era o nome Hina. Victor a acolheu como uma vítima da guerra e eles se tornaram uma família. Os perseguidores da Aliança estavam se aproximando. Victor instou Hina a fugir antes que a encontrassem. Ela queria levá-lo com ela, mas ele sabia que com seus ferimentos não conseguiria, então escolheu ser um pai heróico até o fim. Hina chorou e se agarrou a Victor, apesar de querer desesperadamente ficar. A situação crítica a forçou a ir. Os soldados seguiram o rastro de sangue até onde Victor estava escondido. No momento em que entraram, Victor puxou o pino de uma granada, levando aqueles soldados com ele na morte. Hina se apoiou na parede em agonia, relembrando as últimas palavras de Victor. Ela de repente recordou a história que Ayaba lhe contara na caverna, e então, como se fosse o destino, ele apareceu bem diante de seus olhos. Hina começou a chorar. Ela não sabia quem era ou de onde tinha vindo. Do lado de fora, o tiroteio entre os dois lados continuava. Os reforços de Gillian tinham retornado, mas Victor estava morto e Hina estava em lugar nenhum.
Bison, preocupado com ela, arrebentou a porta da sala de reparos e saiu em busca de Hina. Ayaba se sentou ao lado de Hina e ouviu sua história. Enquanto Hina estava perdida em turbulência, Ayaba a instou a se juntar a ele. Ele acreditava que se as pessoas no Sigmos pudessem aceitar uma criança do passado como ele, elas também aceitariam Hina se ela explicasse tudo. Ayaba não se importava qual Hina ela era. Desde que ela fosse Hina, ele aceitaria tudo sobre ela. Enquanto Hina ainda hesitava, Bizan chegou e apontou sua arma para Ayaba. Instintivamente, Hina se jogou na frente de Ayaba para protegê-lo. Bizan percebeu que Ayaba era o piloto de Luxin e concluiu que Hina os havia traído. Consumido pela raiva, Bizan não deu a Hina chance de se explicar. Ele exigiu saber como uma soldado Dillian poderia trair seus camaradas e seu próprio pai. O dedo de Bizan repousava no gatilho, mas sua mão tremia. Incapaz de atirar, ele se lançou para frente, agarrou o braço de Hina, puxou-a para seu lado e apontou sua arma para Ayaba. Nesse exato momento, Dio e Aiba chegaram a tempo. Bison imediatamente arrastou Hina para longe. Aiba queria persegui-los, mas foi puxado de volta por Bison, que disse a Hina para continuar a missão com ele. Ela acenou com a cabeça, concordando sem emoção. A aliança dos Valiancers começou a lançar. Eles tinham a intenção de perseguir os dois Valiancers que haviam escapado, mas então detectaram uma chuva de mísseis se aproximando. Gengo imediatamente ordenou que o escudo de Nectar fosse ativado na máxima extensão para proteger a base. O esquadrão Valiant Sir estava fazendo o melhor que podiam para interceptar os mísseis, mas alguns ainda conseguiram passar. Conrad viu Luxon e Bradian decolarem e presumiu que Dio e Aiba tinham vindo ajudar. Felizmente, Dio conseguiu relatar a tempo que o inimigo havia roubado os Valiancers. Gengo ordenou ao esquadrão que derrubasse os Valiancers roubados para evitar que caíssem nas mãos do inimigo, mas Ayaba se recusou firmemente, porque Hina ainda estava dentro. Não importava o que alguém dissesse, Ayaba absolutamente não deixaria ninguém machucar Hina. Sem outra opção, Dio e Ayaba só puderam usar Sky Knight e Firebrand para entrar na luta. Elvira considerou suas ações perigosas demais e ordenou que retornassem à base imediatamente, mas Ayaba a ignorou e cortou a conexão. Mayuka então transferiu a prioridade de controle remoto daqueles dois Valiancers para Elvira, para que ela pudesse impedir Dio e Ayaba de sincronizar, mas naquele momento, Sky Knight e Firebrand já haviam se acoplado com sucesso. Uma dor de cabeça ardente atingiu tanto Dio quanto Ayaba. Bison estava lutando para operar a cabine desconhecida quando Dio e Ayaba alcançaram. Ayaba se conectou a Luxon e implorou a Hina que parasse. A visão dele apenas enfureceu ainda mais Bison, que arremessou Luxon diretamente contra o Valiancer de Ayaba, determinado a matá-lo. Dio também lançou-se para proteger seu parceiro. Uma onda violenta de dor irrompeu pela mente de ambos. Dio e Ayaba pareciam vislumbrar o passado um do outro. Uma poderosa onda de choque explodiu, lançando-os aos dois pela dor. Bison não foi uma exceção. Alfred chamou para anunciar que a missão estava completa e ordenou que Bison e Hina se retirassem para o ponto de encontro. O esquadrão dos Valiancers da Aliança queria perseguir, mas o inimigo lançou bombas para bloquear seu caminho, e assim o inimigo teve uma fuga bem-sucedida. Dio e Ayaba ficaram sem fôlego, sem conseguir compreender o que acabara de acontecer. No dia seguinte, Dio e Ayaba foram enviados para exames médicos completos. Elvira estava furiosa porque os havia avisado repetidamente sobre os perigos de usar os Valiancers antigos, e nenhum deles havia ouvido. Os exames não mostraram anomalias nas suas ondas cerebrais. No entanto, a forma de onda de Dio havia se desviado ainda mais, mas sua compatibilidade aumentou em 15% durante a batalha da noite anterior. Elvira havia ajustado certas configurações para bloquear o processo de sincronização, mas eles conseguiram superar isso e se conectaram de qualquer maneira. Esse laço superou todas as previsões de Elvira. Do lado Zigillian, uma solenidade memorial estava sendo realizada para aqueles que haviam caído na noite anterior. Após a cerimônia, Bison teimosamente exigiu saber a relação entre Hina e Ayaba, mesmo ela dizendo que não havia nada entre eles. Bison se recusou a acreditar nela. Sem alternativas, Hina contou a ele pelo que havia passado, mas Bison desconsiderou tudo como uma história ridícula que Ayaba havia fabricado para enganá-la. Hina pegou o grampo de cabelo como prova, mas Bison o afastou. Bison avisou que se ele relatasse isso, nem mesmo Alfred a perdoaria. Ele acreditava ser o único que poderia protegê-la naquele momento. De repente, ele a beijou nos lábios, mas ela o empurrou e ele se virou e saiu. Hina ficou em silêncio por
um longo momento. Então foi até o local e pegou o grampo de cabelo que Ayaba lhe havia dado. Após capturarem Luxon e Bradian, o lado zigiliano imediatamente começou a realizar experimentos nos novos Valancers, mas as leituras estavam instáveis, causando a Bison uma dor excruciante dentro da cabine. A compatibilidade de Bison também era baixa. Em contraste absoluto, os resultados de Hina impressionaram Han, pois ela não apresentou efeitos adversos e possuía uma compatibilidade extraordinariamente alta. Han declarou que ela seria a responsável por trazer um futuro brilhante tanto para Segilia quanto para ele. Ele a persuadiu a pilotar o novo Valiancer de acoplamento desenvolvido por Zigilia para vingar seu pai, mas ela pensou em Ayaba e pediu a Han um tempo para pensar. Han produziu um frasco de medicamento de sua gaveta. Ele lhe disse que suas ondas cerebrais foram perturbadas após os testes e que essa injeção ajudaria a restabelecê-las. Hina não suspeitou de nada e ofereceu seu braço para a injeção. Léo contou a todos que havia visto as memórias de Aaba logo antes de liberar o acoplamento com o Cavaleiro do Céu. De acordo com a pesquisa de Alvera, os Valiancers de acoplamento da primeira geração criavam uma ligação mental muito mais forte entre os pilotos. Era mais do que compartilhar pensamentos, englobava memórias e sentimentos mais profundos. Porque o vínculo mental na primeira geração era tão poderoso, a eficácia do acoplamento também superava a dos máquinas atuais. Mas quanto mais forte o vínculo mental, mais a fronteira entre eu e o outro se desfazia. A sincronização contínua naquele estado tornaria cada vez mais difícil manter o controle consciente, colocando uma enorme pressão na mente. No pior caso, poderia ser fatal. Desta vez, devido ao nível de sincronização de Dio e Ayaba ser tão alto, ficou apenas na partilha de memórias. Graças a essa experiência de compartilhamento de memórias, Ayaba conseguiu finalmente provar que tudo o que havia dito era verdade. Com base no que Dio tinha visto, ele agora tinha certeza de que Hina guardava o segredo da viagem no tempo. Naquela tarde, Hina foi transferida para o 5º pelotão sob o escritório administrativo. Han contou a Alfred que ela havia se oferecido para se tornar uma piloto de acoplamento para vingar seu pai. Han instruiu Alfred a não interferir mais em seu trabalho. Um Bison preocupado foi encontrar Hina e detê-la, mas quando olhou em seus olhos, algo parecia profundamente errado. O Dr. Han apareceu bem atrás dele e explicou que normalmente os pilotos de acoplamento precisavam de um longo período de treinamento para se sincronizar com o sistema e com seu parceiro. Felizmente, Hina era uma combinação quase perfeita para o sistema, embora atualmente não tivesse um parceiro. Bison imediatamente se ofereceu. Infelizmente, sua forma de onda era incompatível com o sistema e Hina. Mas Bison não se importou com o perigo para si mesmo e insistiu em ajudá-la. E assim, Bison entrou no cockpit para treinamento, suportando uma dor agonizante para poder ficar ao lado de Hina. Tudo se desenrolava exatamente como Han havia calculado. Do lado da Aliança, os Sigmas e a Frota do Pacífico haviam se reunido para lançar um ataque a uma base militar zigiliana. O roubo de Luxan e Bradian os forçou a acelerar seus planos antes que Zigilia pudesse treinar pilotos de acoplamento próprios. Até agora, a liderança da Aliança havia apenas reconhecido relutantemente as capacidades dos Valiancers de acoplamento, mas no momento em que o inimigo os adquiriu, o medo se instalou. Os novos Valiancers estavam sendo transportados para a área de preparação. Gengo não poupou esforços e informou a todos sobre o plano. Zigilia havia secretamente construído um enorme canhão que a Aliança havia codificado como Gorgon, e havia sido descoberto naquela manhã. Gorgon começara a carregar energia, provando que já estava operacional. Isso enviou ondas de choque por todo o comando. O rendimento destrutivo de Gorgon foi estimado em cerca de 50 toneladas de explosivos, mais do que suficiente para obliterar completamente uma cidade. A missão desta vez era atacar a base da Alaska em Zigilia e destruir Gorgon. Ayaba estava determinado a proteger os Cygnes, mas ele admitiu que se encontrasse Hina, ainda não conseguiria lutar contra ela, mesmo sabendo quão perigoso isso era. Dio sabia que não havia como convencer Ayaba, então ele deixou que ele fizesse como quisesse. Dio também estava curioso sobre por que Hina havia mencionado seu nome nas memórias de Ayaba. Margaret trouxe ao tenente-general Kagan um plano de batalha que Alfred lhe havia dado. Se esse plano tivesse sucesso, Margaret,
como sua defensora, poderia recuperar sua posição dentro do burô administrativo. A essa altura, Bison conseguiu lutar ao lado de Hina, o que o deixou muito feliz, mas não havia um pingo de surpresa nos olhos de Hina. Ela falou apenas de vingança e glória para os Julia. Bison a segurou perto e declarou que eles destruiriam Ayaba juntos. Hina não ofereceu objeção. A aliança se preparou com 3 Valiancers prontos para combate. Dio e Ayaba teriam que esperar os novos Valiancers chegarem antes de se juntarem à luta. Os Sigmas detectaram que a energia de Gorgon estava aumentando rapidamente. Ele estava se movendo e mirando neles. A tripulação dos Sigmas começou a entrar em pânico. Gorgon agora havia atingido carga total. Kagan imediatamente ordenou que disparasse. Gorgon rasgou toda a cordilheira à sua frente, enviando sua explosão diretamente às forças da Aliança. Os Sigmas desviaram por pouco, mas a Aliança já havia perdido mais da metade de suas forças. O esquadrão de Valiancers zigilianos continuaria a se despejar para aniquilar os sobreviventes. A Aliança rapidamente reformou suas fileiras e avançou com o plano. Foi apenas agora que Bison informou a Alfred que havia se transferido para a unidade do burô administrativo. Com a ajuda de Luxon e Bradian, as forças zigilianas derrubaram numerosos navios de guerra da Aliança. O esquadrão de Valiancers da Aliança ainda não havia recebido a ordem para lançar. Os 2 novos Valiancers também não estavam em lugar nenhum. Em meio ao caos, todos ardíamos de impaciência. Sagilia havia destruído a linha de defesa da Aliança, levando Kagan a um estado de euforia ao decidir disparar Gorgon mais uma vez. Nesse momento, a nave de comando da Aliança emitiu uma ordem para que todas as unidades de reserva destruíssem Gorgon. Sem outra opção, Jingo teve que enviar Dio e Ayaba para a batalha, pilotando Sky Knight e Firebrand. Elvira lembrou-os de que em nenhuma circunstância eles deveriam sincronizar usando aqueles 2 Valancers. Alfred também se opôs a disparar Gorgon, novamente, uma vez que ela extraía energia diretamente do Nectarium. A quantidade de Nectarium necessária para um único tiro igualava a produção anual total de mineração de Zigilia. Vencer uma batalha enquanto sofria perdas irreversíveis era sem sentido. Portanto, Alfred ordenou que seu esquadrão de Valancers atacasse rapidamente no meio do caos antes que Gorgon pudesse disparar. O Sigmus também foi arrastado para a batalha pelo Vanguard de Zagilia. O Valiant Sir Squadron lançou-se rapidamente para romper o cerco. O número de naves da Aliança estava crescendo constantemente, pressionando os esquadrões zigilianos. Bison decidiu sincronizar com Hina para eliminar as forças restantes da Aliança, mas justo quando Hina estava prestes a aceitar a união, uma onda de dor a atingiu e imagens vagas passaram por sua mente. Han não teve escolha a não ser iniciar a união remotamente. Como se tratava de uma sincronização forçada, Hina estava em imensa agonia, mas eventualmente o processo de acoplamento foi concluído. Hina mais uma vez tornou-se impassível enquanto ela e Bison avançavam, despedaçando as forças da Aliança. Elvira ficou chocada ao ver que Zagilia havia encontrado pilotos de acoplamento em tão pouco tempo. Bison estava emocionado por wieldar aquele novo poder ao lado de Hina. Os Valancers restantes aproveitaram a oportunidade para pressionar seu ataque. Os Valancers padrão da Aliança não eram páreo para os Valancers acoplados. O Sigmus foi atingido repetidamente. Ambos os motores laterais haviam sido destruídos, reduzindo o desempenho em 40%. Justo quando as coisas pareciam mais sombrias, Dio e Ayaba chegaram nos novos Valancers. Quando Ayaba viu os 2 Valancers diante dele, percebeu que eram os mesmos que havia visto no passado. Um havia vindo para matá-lo, e o outro, Hina havia usado para salvá-lo. Bazan investiu contra eles em frenesi, e a batalha entre os Valancers acoplados começou oficialmente. A taxa de sincronização de Léo e Ayaba chegou a 90%. O Julia perdeu sua vantagem, e a Aliança imediatamente ordenou um ataque total. Mayuka e Elvira detectaram uma anomalia na união do inimigo. Parecia que algo externo estava forçando a sincronização. Elas poderiam explorar essa fraqueza para obter a vantagem. Elvira propôs uma ideia audaciosa com um nível de risco bastante alto, mas Ayaba não hesitou em prosseguir, pois estava certo de que a pessoa dentro daquele Valancer era Hina. Os 2, abruptamente, soltaram seu acoplamento, pegando o inimigo desprevenido. Ayaba voou rapidamente até Hina e se conectou com o Valancer que ela estava pilotando. Ele removeu seu capacete para que ela pudesse ver claramente seu rosto e chamou seu nome repetidamente. Fragmentos de memória ressurgiram em sua mente como se a despertassem de um profundo transe, e uma onda de dor a atingiu. A sincronização entre Hina e Bison foi subitamente rompida. Hina perdeu a consciência em seu cockpit.
Dio e Ayaba a levaram imediatamente e fugiram. Bison o seguiu furiosamente. Gorgon estava a apenas 4 minutos de disparar. Então Dio e Ayaba precisavam destruí-la rapidamente. Margaret ainda tentava impedir Kagan porque suas próprias tropas ainda estavam no campo de batalha, mas ele não estava nem aí. Ayaba e Dio carregaram Hina e voaram em plena velocidade em direção a Gorgon. Neste momento, Hina havia recuperado a consciência. Ela não lembrava de ter se tornado uma piloto de ligação e só conseguia recordar de ter recusado a proposta do Dr. Han antes de tudo ficar em branco. Bison havia completamente enlouquecido e os atacava implacavelmente, exigindo que Hina retomasse a ligação com ele. Isso causava uma dor imensa em Hina. Ela implorou a Bison para parar, mas ele não a escutava. Para evitar que Hina fosse forçada a se ligar novamente, Ayaba propôs que ela sincronizasse com ele. A taxa de sincronização dele subiu sem parar. Desta vez, Hina escolheu confiar plenamente em Ayaba e aceitou a ligação. Ver isso levou Bison à loucura absoluta. Kagan, alheio ao que estava acontecendo, ordenou que Gorgon disparasse. Por sorte, Hina e Ayaba combinaram seu poder para formar um poderoso escudo que parou a devastadora explosão de Gorgon. A energia de Gorgon se transformou em uma esfera esmagadora que triturava tudo ao seu redor. A esfera, de repente, se transformou em uma fenda espacial que começou a devorar tudo à sua volta. Bison recebeu a ordem de recuar, mas os motores de seu Valiancer falharam, e apesar de seus melhores esforços para acelerar, ele foi irresistivelmente puxado para a fenda. Ayaba reconheceu isso como a própria coisa que o havia trazido aqui, um vórtice temporal. Bison mergulhou no vórtice, mas nunca parou de xingar Ayaba. Hina olhou atentamente para o vórtice e se lembrou de tudo que Ayaba uma vez lhe dissera. Naquele momento, ela entendeu tudo e tomou a decisão de entrar no vórtice. Ayaba queria correr e puxá-la de volta, mas Dio o segurou. Bison e Hina foram engolidos pelo vórtice, que desapareceu momentos depois. Quando Hina acordou, se encontrou em uma praia. Ela saiu do cockpit, prendeu o clipe de cabelo que Ayaba lhe dera em seu cabelo e acreditou que o encontraria sozinha. Hina havia estado repetindo o mesmo trecho de tempo várias e várias vezes para garantir que poderia salvar Ayaba. Ela fez isso, repetidamente, mas Ayaba nunca conseguiu parar ela uma vez. Ayaba despertou sobressaltado e viu Hina voando para o vórtice, mas desta vez era diferente. Dio não o segurou, mas voou ao lado dele para resgatá-la. Bison ainda lutava para escapar do vórtice. Justo quando Hina estava se despedindo, Ayaba a alcançou a tempo e segurou-a, rompendo o ciclo sem fim. Finalmente, ele sabia que se Hina não voltasse, seu eu do passado poderia ser morto por Bison. Então, antes de escapar do vórtice temporal, Ayaba destruiu o Valiancer que Bison pilotava, enviando-o de volta ao passado completamente desarmado. Sem suas ligações, os Valiancers caíram completamente, e a base do Alasca foi destruída pela Aliança. Com medo, e as forças restantes de Zigilha só puderam fugir para salvar suas vidas. Todos do lado da Aliança celebraram por terem conseguido repelir o inimigo. Aiba e Dio também retornaram em segurança, embora ele tivesse perdido sua chance de voltar à sua própria era. Aiba permaneceu otimista, acreditando que outra oportunidade surgiria, já que ninguém poderia prever o futuro. Dio e Ayaba começaram a discutir mais uma vez, como sempre. Ayaba enviou o sinal para informar que estava pousando com um prisioneiro de guerra, e eles foram prontamente autorizados a receber a bordo.